Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ecocasa e agora numa edição muito especial, pois nós também vamos transmitir alguns dos nossos podcasts aqui no YouTube. E hoje a gente tem uma entrevista muito bacana. Nós estamos recebendo aqui o José Pacheco, nosso diretor de engenharia, que vai conversar com a gente hoje sobre água e energia, né, e as perspectivas para 2018. Pacheco, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo. A gente sabe como é que é a correria, né? Mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, bem esclarecedora para quem segue a gente. E eu quero que você comece então se apresentando, falando um pouco da sua história, né? E como você criou essa relação, né, de curiosidade, de busca com a água, né? E sobre o trabalho que você tem desenvolvido hoje aqui na Ecocasa. Ok. Boa tarde, Iago. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo descontraído. Bom, eu comecei minha carreira, né? Eu sou engenheiro na indústria automobilística, na parte de projeto, com peças de motor, montadora. A engenharia sempre foi uma paixão. E foi engraçado, porque daí fiquei vários anos nessa indústria e sempre gostei de engenharia. Mas eu daí acabei saindo dessa área e partindo para uma empresa que mexia com água, tecnologias de desinfecção, tratamento de água, e aí que começou a surgir a paixão. Eu acabei estudando essa área também e trabalhando muito com essa área, conhecendo várias pessoas, tecnologias, e fui gostando demais disso, porque a diferença dessa área da água, a engenharia é a mesma, a técnica, tudo, só que você tratando água, você tem uma satisfação muito grande de você estar preservando um recurso natural. Então a satisfação interna que a gente tem é muito bacana. Você brilha o olho quando você vê um tratamento de água, quando está saindo água, e que você também pode estar dando a sua parcela de contribuição para preservar os recursos que a gente tem, que são escassos. Muito bacana, Pacheco. E conta pra gente também sobre o momento em que você, né, veio para a Ecocasa, né, a convite do Márcio, né? Como que foi para você encarar esse novo desafio, né? Porque até então você já teve essa sua experiência, né, com a parte de desinfecção e tudo mais. Agora, como é que foi para você quando você teve esse primeiro contato principalmente com a parte de cisterna, né? Porque eu acho que ainda é um tema relativamente novo, né? As pessoas agora, pós-crise, né, que estão se conscientizando bastante sobre ter uma cisterna em casa, mas você assumindo esse papel, né, de ter que desenvolver um produto novo, como a cisterna pronta, como é que foi esse momento na sua vida? Ok. Bom, surgiu essa oportunidade por um convite do Márcio, né? O Márcio teve essa ideia, o Márcio já mexia com água de chuva há muito tempo, ele foi praticamente o precursor de falando em água de chuva aqui no Brasil, ele que divulgou, foi aquele pregador no deserto, ele começou a abrir o mercado para isso. E aí, como a gente tem amizade, a gente se conhece há muito tempo, ele me convidou para participar da Ecocasa, nessa parte da engenharia, ajudar ele. Então, o que foi a cisterna pronta, né, que a gente lançou? Ele teve a ideia, por causa de todas as experiências que ele teve, de fazer um negócio prático, plug and play, que tivesse todas as tecnologias dentro. O que é a cisterna pronta? Vamos classificar assim, você tem uma etapa no reuso, no uso da água de chuva, da cisterna, de filtração, e a segunda etapa é de bombeamento. E daí você tem bomba, tem filtro e tem toda a parte elétrica em volta. O que o Márcio fez? Ele falou, não, nós temos que desenvolver nessa tecnologia uma coisa prática, que você chegue na obra, só instale, ligue ela na entrada e na saída e ligue na energia. Então fazer o quanto mais fácil possível para o arquiteto, o dono da obra, da residência, ganhar tempo e ter isso daí tudo muito prático. Então a gente envelopou tudo isso e concebeu dessa forma o produto que se chama cisterna pronta, com volumes de 5 metros cúbicos até 50 metros cúbicos. Tá? Tudo em polímero reforçado de fibra de vidro, né? Então foi essa a grande sacada do Márcio. Muito legal. E um ponto que é bacana a gente destacar aqui também
é que hoje, né, além da cisterna pronta, a gente pode dizer que ela acelera, né, o processo de instalação aí cerca de 5 vezes, né, pois hoje no dia que ela chega na obra, ela já pode ser instalada, né. Um ponto que nós trabalhamos inclusive em conjunto, né, foi na disponibilização, né, também dos blocos da cisterna pronta para que ela facilitasse o projeto, né? Então, você que é arquiteto, engenheiro, projetista que está acompanhando aqui com a gente, no site da cisterna pronta, ecocasa.com.br/cisterna-pronta, você pode fazer o download desse pacote também, né, Pacheco? E fazer a integração da cisterna pronta no projeto, né, de uma forma muito mais fácil. Então, desde a concepção do projeto, né, até a instalação, a gente tem essa facilidade, né? Isso, e mais, né? Você pega todo o nosso pessoal de vendas, ele tem o treinamento e as condições de orientar o usuário final, ou o projetista, ou o arquiteto, em como aplicar a cisterna pronta. E não é um chute. Eles entrando em contato com a gente, o nosso pessoal tem a cidade onde vai ser instalada e a gente tem um estudo pluviométrico, ou seja, a gente tem o índice de chuvas o ano inteiro. Então o nosso pessoal faz um estudo de viabilidade do tamanho ideal da cisterna, considerando as épocas mais chuvosas e as mais secas, e indica o tamanho da cisterna que esse cliente pode ter. E a economia que ele vai ter nos usos não potáveis. Então, além de você ter o bloco, como você falou, de pegar e colocar na planta do civil, você também tem esse estudo que mostra o tamanho viável para você é esse tamanho aqui. Legal, e esse é um ponto que vale também destaque, né? Que muita gente tem dúvida, né? Sobre como eu dimensiono o sistema, né? Porque muitas vezes, aí eu acho que existem 2 extremos, né, Pacheco? Você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o ideal, né? O sistema de aproveitamento de água da chuva é ideal, ele não pode ser nem subdimensionado e nem superdimensionado, né? Então, isso que o Pacheco acabou de colocar é exatamente isso. Nós consideramos, né, o histórico de precipitação de 30 anos, né, que a gente tem armazenado aqui, e com isso a gente dimensiona, né, o tamanho exato de cisterna, né, baseado no potencial, cruzando esses dados, né, o quanto eu tenho de chuva e a área de telhado disponível. Assim a gente pode ter um reservatório que vai ser muito bem usado, né, essa é a diferença. Então, o dimensionamento eu acho que é a etapa mais ideal do projeto. Isso, né? Se você exagerar no tamanho da cisterna, ela vai passar, você corre o risco de passar uma grande parte do ano vazio. Então você está gastando mais dinheiro, está pondo um reservatório grande e você não vai ter água nele de chuva, que é o objetivo. Mas se você acertar no dimensionamento, você faz com que se aproveite ao máximo a época das chuvas, e quando você tiver uma chuva esporádica na época da seca, você está enchendo ele e usando rapidamente ele. Tudo isso a gente considera ter uma economia de quase 80% dos usos não potáveis numa residência, numa indústria de médio e pequeno, até de grande porte, que a gente também trabalha. E um outro ponto, Pacheco, né, que a gente pode tomar partido a partir desse ponto, né, da água da chuva, que são 2 inovações, né, que a gente também acabou trazendo para o mercado e que a cisterna pronta teve participação fundamental, né, que são as estações de tratamento, né? Então eu queria que você comentasse rapidamente, né, como que está esse mercado hoje, qual o potencial que o Brasil tem, né, para as estações, e sobre os tipos de tratamento que a gente também tem disponível hoje. Ok. Dentro desse eixo água, como você falou bem, a gente tem a água de chuva e o tratamento do esgoto sanitário doméstico. Isso pode servir para uma residência unifamiliar, ou várias residências, ou uma indústria de médio, pequeno porte e grande porte, a gente tem condição de fazer também. E essa água, todo o tratamento do esgoto sanitário é direcionado para essa estação. Como funciona esse sistema? O sistema a gente tem 2 tipos. Um é o tratamento anaeróbio, que a gente chama de SAT, que é o sistema anaeróbio de tratamento de esgoto, e tem a EcoTed, que é a estação compacta de esgoto sanitário aerado. Essa SAT, ela seria uma substituição daquelas fossas negras que a gente tem. A fossa negra que a gente tem no sítio, que a gente via antigamente, ela recebe todo o esgoto sanitário da casa num buraco onde ocorre a digestão
do material orgânico. Só que você tem uma eficiência muito baixa, em torno de 40%. E com um problema de não ser mais permitido por lei você fazer isso. As laterais desse furo que você faz no chão, ela vai se comatando e o solo com o tempo perde a capacidade de absorver a água. Com esse sistema nosso de tratamento de esgoto anaeróbio, que é a SAT, que a gente fala, a gente respeita a norma, é um decanto digestor e um filtro. Os dois são normatizados pela BNT. Então você tem o tratamento anaeróbio de esgoto e sai com uma remoção de 70%, onde você pode infiltrar na frente. A saída desse esgoto tem uma remoção de 70% de carga orgânica. Então você não comata o solo, você não tem aqueles problemas de entupimento, não tem cheiro, ela tem um pouco de cor. Mas você, por lei, você pode infiltrar isso aí no solo e não corre o risco de estar contaminando um lençol freático ou um poço que você tenha na própria propriedade, entendeu? Então essa é uma das vantagens. Se você quer um tratamento acima do anaeróbio, nós temos a Ecoted, que também tem essa etapa anaeróbia de fossa e filtro, só que você tem uma etapa aerada na frente. Essa etapa aerada tem a eficiência de remoção de 95% da carga orgânica. Então, com esses 95, você já pode jogar num corpo d'água, tudo normatizado pela BNT. Você jogando no corpo d'água, você está tratando. Então, quem que é o candidato a usar esse tipo de tratamento? É a pessoa que tem um condomínio onde não tem rede de esgoto pela companhia, pela cidade, pelo serviço de água e esgoto. Então, ele instala esse equipamento, ele está fazendo tudo conforme a norma e não está agredindo o meio ambiente, tá? No caso de uma pessoa, de uma fábrica, uma indústria que tem um esgoto em grande quantidade e vai ter uma vazão grande, você pode, com a Ecoted, que é o aerado, 95% de eficiência, você pode estar jogando no corpo hídrico e atendendo a legislação. Então, esses são os dois tratamentos que a gente tem. Então, com a Ecoted a gente consegue alcançar esses 95, acho que às vezes até mais de remoção, né? Exatamente. E, Pacheco, hoje, né, quando a gente fala em reuso, qual que é o cenário atual do reuso do Brasil, né? Uma vez que eu tenho lá, né, 95% de remoção da carga orgânica do meu esgoto, eu já posso fazer um reuso com isso? Eu tenho que ter um tratamento depois? A lei permite isso? Como que está esse cenário hoje? Ok, você me perguntou antes, eu não respondi, mas assim, o panorama do esgoto hoje no Brasil, ele é crítico. Sim. Você tem na União, de todos os estados, a gente tem uma média pelo IBGE de 50% só nas cidades de tratamento de esgoto. Isso significa que 50% não tem tratamento nenhum, joga tudo in natura no corpo d'água. Então, é inadmissível isso. Com esses sistemas agora de tratamento que a gente tem, a gente está ajudando a cidade, as grandes... o acúmulo de pessoas, onde você tem uma densidade populacional muito alta, a gente está ajudando a tirar a pressão da rede e também de não ter gasto com expansão de rede até o local, tá? Falando ainda do reuso desse esgoto, você pode reusar, já existe norma para isso também. Para que fim você pode reusar? Você usa para irrigação de jardim, né, essa água, você tem numa etapa de desinfecção que você tem que fazer, então você desinfeta com cloro, com UV, deixa um residual de cloro e você pode usar para irrigação, lavagem de piso. Se você precisar lavar carro, você dá um polimento um pouco maior nela, tá? A própria Sabesp e a Sanasa, elas também fornecem essa água de reuso, que vem nesses moldes, atendendo a normatização da BNT. Então, como elas têm as estações de tratamento de esgoto, uma parte dessa água tratada e desinfetada, ela disponibiliza via caminhão-pipa para quem tem grandes áreas, grandes pátios para lavagem ou lavagem de carro. Se vocês andarem na rua, vocês vão notar que tem esses caminhões de água de reuso, que é permitido por lei você fazer isso aí, que é uma boa iniciativa, por sinal. Muito legal, Pacheco. E considerando, né, um ponto importante também sobre a água, né? Agora em março, né, daqui a 2 meses praticamente, nós vamos ter no Brasil o 8º Fórum Mundial da Água, né? Então,
é o mundo inteiro de olho na gente, né? E eu tô bem otimista com esse evento, né? E vendo todo esse movimento que tem acontecido. Parece que foi uma sucessão de fatos, né? Que tem... uma coisa tem corroborado muito com outra, né? Então a gente tem lá, né, no finzinho de 2014, começo de 2015, o início da crise, né? E aí a crise... as cisternas surgindo, né, não só como uma solução para a área onde você tem escassez de chuva, mas agora também como uma forma de você tirar a pressão, né, e também até valorizar o teu imóvel, né? Esse é um ponto positivo também que a gente precisa destacar, né? E depois a cisterna pronta surgindo, né, no meio desse impacto todo, né, que a água de chuva teve, né? Agora as tecnologias também já permitindo um acesso primário ao reuso, né? E eu creio que daqui a alguns anos também, né, o reuso vai fazer parte da vida das pessoas, assim como a cisterna já faz. A gente vai ouvir falar muito, né? E acho que esse fórum vem muito para isso, né? Para a gente trocar experiências, né, com outros países, né, para eles verem também, né, as ações que estão sendo tomadas aqui. E, obviamente, né, eu acho que uma das melhores características do brasileiro é a criatividade. Então, a gente tem muito ainda para crescer nessa área. Agora, uma coisa que a gente estava até conversando anteriormente, né, eu gostaria que você comentasse, é sobre um mercado que também se expandiu muito no ano passado, que é o da energia fotovoltaica, principalmente, mas também do aquecimento solar, né, que como você estava me explicando, né, a gente consegue também, por incrível que pareça, com a energia diminuir a pressão, né, nos sistemas hídricos. Como que isso funciona? Então, respondendo ainda um pouco e complementando o que você falou do congresso que vai ter em Brasília, no Distrito Federal, a água é um problema global. Em 10 anos, nós já temos estimativas que a gente vai ter em regiões do globo conflitos armados por causa da água. Então ela seria o petróleo do futuro, é um recurso escasso. Existem países ou cidades já na Índia que tem problema, tudo de caminhão-pipa, já tem máfias cuidando dos caminhões-pipa, você tem que pagar, é uma dificuldade. Então, como é um problema global, as experiências têm que ser divididas. E hoje o uso da água de chuva na Europa, muito mais na Europa, mas nos Estados Unidos e nos outros continentes, na Austrália, na Oceania, você tem, é uma coisa que já está bem avançada. Então nós vamos ter que dividir essas experiências. E no Cerrado, ali no Centro-Oeste, a gente tem uma carestia muito grande, né? Hoje eles estão sentindo o problema. Então toda iniciativa de tirar a pressão das captações, quando você tem carestia de chuva, você está ajudando o sistema. Falando da fotovoltaica, a fotovoltaica também nesse sentido, porque se você choveu menos, você tem menos água, como a nossa matriz hidrelétrica, no uso da fotovoltaica também você está gerando sua própria energia. Você também não tem... Você vai injetar na rede, você tem os painéis fotovoltaicos, então a gente faz o cálculo para que a residência ou a indústria tenha um abatimento nessa conta. Na residência a gente faz sempre o cálculo para ela praticamente só pagar a taxa de equipamento, ou seja, da rede, de transformação, tudo, ou ela tem a taxa mínima possível que você paga para a companhia. Durante o dia você vira um produtor de energia, ou seja, então durante o dia você está injetando energia na rede e de noite você está consumindo. A gente faz o balanço para que praticamente você zere essa conta e pague só a taxa de administração, de manutenção para a companhia. Essa é uma solução espetacular porque ajuda muito o ecossistema na parte de água. Você também não precisa você tira a pressão da hidroelétrica também e usa água para consumos potáveis. Tá? No Nordeste, por exemplo, hoje a gente já tem 80% da energia do Nordeste sendo fornecida por parques eólicos, tá? Mais até do que a fotovoltaica, que é o mesmo conceito. A energia gerada pelo vento também vira no transformador, a outra matriz é o sol. Então no Nordeste, se não tivesse essa iniciativa da eólica, hoje eles estariam um problema do apagão. Tá?
E é muito legal ver, então, como isso tudo está conectado, né? Então, as formas, né, de obtenção de energia de maneira limpa, né, e sustentável, isso se conecta também com a questão da economia da água, né? Então, eu acredito, né, que 2018 vai ser um ano muito promissor, né? E óbvio, né, como você colocou e como a gente também conversou de maneira resumida, há muito o que se fazer, né, por parte do governo, há muito o que se esperar e que se cobrar também, né? Há muito investimento em questão de infraestrutura, principalmente na questão da água, né? Mas hoje eu enxergo que as pessoas têm perfeita autonomia, né, para tomar a sua ação e também colaborar para que tudo isso vire uma rede, né, de contribuição. Então, que todo mundo possa ir junto, né, rumo a um destino mais sustentável, né, que a gente possa conseguir preservar a água para que a gente não viva de novo o desespero que é você abrir a torneira e a água não tá lá, né? A gente só... a crise hídrica mostrou muito bem isso, principalmente no Sudeste, né? Quando você abre a torneira, a água não tá lá e é aí que a gente começa a ver o real valor, né? E isso tomou uma proporção muito grande. Então, assim, né? Hoje as pessoas têm muito mais, obviamente, primeiro a consciência, né? Mas também a possibilidade, né? De cada um fazer a sua parte. Então, a gente vê, né? Sociedade e governo tendo que andar muito próximo se, obviamente, o objetivo que a gente quer é atingir o desenvolvimento sustentável, né? Então, a própria matriz, né, do desenvolvimento sustentável diz muito isso, né? Que para a gente ter a plena harmonia, a gente tem que ter o desenvolvimento econômico, social e ambiental, né? Que dentro desse projeto todo, né? É a plena harmonia desses 3 campos que vai levar a gente para um futuro onde a gente possa deixar de agredir tanto, né? Porque a construção civil é de longe, né, a atividade humana que mais impactou o mundo nos últimos séculos, né? Então a gente tem que tomar essas atitudes, né, para diminuir esse impacto, né? E para a gente finalizar aqui então, Pacheco, eu quero que você comente, né, sobre, principalmente nesse campo da água de chuva, né, que vem bastante novidade por aí durante o ano. A gente vai voltar a conversar sobre isso bastante, mas eu quero que você fale das expectativas então, principalmente para esse setor. Ok, complementando, essa crise hídrica que ocorreu aqui na região do Sudeste, no estado de São Paulo, ajudou muito a despertar a consciência das pessoas. Então, isso levou a várias situações boas também. Mas, como você disse, se a gente tem a oportunidade de usar a tecnologia para ajudar o meio ambiente e também você ter uma economia, isso eu acho que é a grande sacada dessa tecnologia, tanto no tratamento de água quanto do esgoto, porque do esgoto você também vai poder usar essa água para lavar um piso, esse tipo de irrigar uma grama, que são grandes consumidores de água nesse sentido, tá? Agora, falando de 2018, a gente, nesses 2-3 anos que lançou a cisterna pronta e as estações de tratamento compactas de esgoto, a gente teve anos muito bons e consolidou todas essas tecnologias e com grande aceitação do mercado, dos nossos clientes. Então a gente tem vários cases de sucesso e de reuso e ganho real econômico em cima disso. Então a gente pode depois apresentar todos esses depoimentos, que é um trabalho que vai ser muito bacana de dividir com o pessoal, tá? Mas 2018 ainda nós temos muita coisa em desenvolvimento, que é agregando e coisa que também nós vamos lançar até o final do ano para ajudar dentro desse eixo água, tanto em tratamento de água e de esgoto. Mas aí a gente vai falando com calma aí, tá? Com certeza, Pacheco. Então, se você quiser acompanhar todas essas novidades, não deixa de se inscrever em todas as mídias sociais da Ecocasa. A gente está hoje no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. E também tem o nosso blog, né, onde todas essas atualizações a gente vai informando por lá também. E se você gostou, né, desse novo formato que nós estamos lançando hoje, não esqueça de compartilhar e mostrar para todos os seus amigos que você também se importa com a sustentabilidade, né, e que é muito importante a gente compartilhar novidades como essa, né, que vem
para levar a gente, né, para um futuro que seja mais humano e mais sustentável. Pacheco, agradeço muito a sua participação. Muito obrigado, Iago. Você vai voltar muito mais vezes aqui, obviamente, até o final do ano, né? Um prazer. Tá. E você continua com a gente, então na próxima semana a gente vai ter mais um conteúdo exclusivo, né? Então não se esqueça de se inscrever em todos os canais aí para receber as notificações. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e eu espero você então na próxima semana aqui comigo. Até lá!